E aí, Tatarinha, o que você trouxe para nós? O que nós vamos discutir hoje, agora? Dá uma olhada nessa questão aí da Universidade de Passo Fundo, uma questão muito bacana. E, na verdade, essa questão aqui a gente pode resolver usando análise combinatória ou não, tá? E eu quero justamente discutir essas duas possibilidades de resolução com você, beleza? Olha só o que diz a questão. Um pescador pescou 10 peixes, dos quais 3 tinham um tamanho inferior ao permitido pela lei. Esse pescador foi abordado por um fiscal que, dentre os 10 peixes, resolveu inspecionar apenas dois, escolhendo-o aleatoriamente. A probabilidade de o pescador não ser flagrado infringindo a lei é de tchan, 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 tchan. E nós temos algumas alternativas ali para serem analisadas, tá? Aí, relembrando, quando a gente fala de probabilidade, nós estamos falando da razão entre dois números, tá? Um deles, né, seria a quantidade ou o número de casos favoráveis e o outro o número ou a quantidade de casos possíveis, casos favoráveis no nosso evento, casos possíveis no nosso espaço amostral, o famoso ali o que eu quero sobre o que eu tenho, tá? Então assim, se você for analisar, perceba que nós temos ali 10 peixes, 10 peixes, e desses 10 peixes o fiscal vai inspecionar apenas dois. Ou seja, o total de possibilidades de combinações distintas vai ser determinado pelo cálculo justamente fazendo a combinação, né, desses 10 peixes selecionados 2 a 2, né, tomados 2 a 2. Veja que aqui eu não estou pensando em nada em relação à pergunta, só quero saber ali quantas duplinhas de peixes nós podemos formar. Estou falando de combinação, porque a ordem não importa, né? Se eu inspecionar ali peixe 1, depois peixe 2, inspecionar peixe 2, peixe 1, vai dar exatamente na mesma. Então aqui quando a gente fala ali do número de casos possíveis, né, o total de possibilidades, nós vamos fazer uma combinação de 10 elementos tomados 2 a 2, tá? E agora, o que tem que acontecer? O que são os casos favoráveis? Dá uma olhada aqui no comando da questão, ele fala assim, a probabilidade do pescador não ser flagrado infringindo a lei, tá? E aqui no começo ele falou que 3 tinham tamanho inferior. Ou seja, para ele não ser flagrado infringindo a lei, tem que ser selecionado um desses 7 peixes que tem tamanho permitido pela lei. E desses 7 peixes, né, veja que ele vai ser inspecionado apenas dois. Então, a quantidade de peixes a ser inspecionados continua sendo dois. Ou seja, quantas duplas nós temos a nosso favor, selecionando desses 7 peixes apenas dois, ok? Combinação também de 7 tomado 2 a 2, ok? Aí é desenvolver a tal da fórmula linda, maravilhosa lá de combinação, beleza? Eu vou fazer aqui embaixo, vamos lá, vamos lá. Então, a probabilidade vai ser, desenvolve lá a primeira combinação, essa primeira combinação de 7 vai ficar 7 fatorial, e aqui no denominador vai ficar 7 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. E nessa parte de baixo aqui, casos possíveis, eu vou ter 10 fatorial. E aí vai ficar 10 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. É claro que você já deve ter percebido, ou se não percebeu, você vai perceber agora que nós temos divisão de duas frações, né? E quando os denominadores são iguais, eu posso fazer cancelamento. Então, parte desses denominadores são iguais. Já cancelei esse 2 fatorial com o 2 fatorial. O que sobrou lá no numerador? Eu tenho 7 fatorial e 7 menos 2, 5 fatorial, beleza. E aqui no denominador eu tenho 10 fatorial sobre 10 menos 2, 8 fatorial. Nosso trabalho aqui vai ser fazer as simplificações usando técnica de fatorial mesmo, né? Então eu vou desenvolver ali o 7 fatorial até chegar no 5 fatorial, justamente para fazer cancelamento. 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, parei para cancelar com esse 5. E no denominador eu tenho ali 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, parei para justamente cancelar com esse 8 aqui também do denominador. Então esses caras aí já eram, ok? 5 fatorial com 5 fatorial, 8 fatorial com 8 fatorial. Veja lá que no numerador ficou 7 vezes 6, e no denominador ficou ali 10 sobre 9. E aí, se você quiser também, você não precisa sair multiplicando, né? Você não precisa sair multiplicando, porque você veja que mais algumas simplificações aí, ó, a gente consegue fazer. Então, por exemplo, deixa eu melhorar aqui um pouquinho para você. Eu consigo simplificar o 6 com o 9, ambos são múltiplos de 3, divide 6 por 3 vai dar 2, e 9 por 3 vai dar 3. E aí eu consigo cancelar, por sua vez, vou usar cores diferentes, né? Esse 2 do numerador, 2 divididos por 2 dá 1.
E 10 divididos por 2 dá 5. Perceba que lá no numerador ficou apenas o 7, 7 vezes 1, que é 7. E no denominador tem o 5 vezes 3, que é 15. Então a probabilidade, né, de o pescador não ser flagrado infringindo a lei é de 7 a cada 15. 7 quinzeavos, alternativa correta, letra B, tá? Com análise combinatória sempre dá certo, né? Pensa assim, né? Eu tenho um total de elementos, tem que pegar uma parte, ou é arranjo ou combinação. Aqui a gente viu que a ordem não era importante, por isso que nós usamos combinação, tá? Mas a gente pode analisar independentemente os casos. Por exemplo, a nossa técnica lá de princípio fundamental da contagem, ai que saudades dos risquinhos, né? Então veja, nesse primeiro risquinho, nesse primeiro traço aqui, eu vou calcular a probabilidade do primeiro peixe a ser inspecionado, o primeiro peixe a ser inspecionado, não infringir a lei. Então lembra que nós temos 7 dos 10 peixes que estão dentro do tamanho permitido. Então, quantas chances nós temos aqui nessa primeira, imagine, né, tá lá o fiscal, eu vou, sei lá, onde estão esses peixes aí, eu vou pegar e selecionar um desses peixes. Opa, eu tenho 7 chances de um total de 10 a meu favor, de não haver nenhum problema com esses peixes, ou seja, não estou infringindo a lei. Ok. Selecionei um peixe, imagine que eu selecionei um peixe, agora vou selecionar o outro peixe, o fiscal vai fazer isso, né? Então vamos falar do segundo peixe. Então, dos 10 peixes, que seria o nosso espaço amostral inicial, restaram apenas 9, nosso espaço amostral passou a ser 9. Tá? E dos 7 peixes que eu tinha, que o pescador tinha, né, com o tamanho permitido, ali dentro do tamanho permitido pela lei, agora restaram 6, ou seja, 7, 10, 7 de 10, agora 6 de 9. Como eu tenho que selecionar o primeiro peixe e o segundo peixe, multiplique. Ok? Eu quero que você perceba que no numerador, ó, no numerador apareceu 7 e apareceu 6. Lembra que estava aqui, ó, 7 vezes 6? E no denominador apareceu 10 e o 9. Olha aqui, estava 10 sobre 9. Então apareceu exatamente o que nós tínhamos aqui. Ó. E aí, se você fizer a mesma simplificação, você vai chegar no mesmo resultado: 7 de 15. Alternativa correta, letra B. Eu, sinceramente, eu prefiro o segundo método de resolução. Mas isso é muito pessoal, né? Por isso que eu preferi trazer as duas maneiras de resolver e você escolhe qual que você acha melhor, ok? Tem mais questões de probabilidade aqui no canal, sabe que precisar também estou à disposição. Até a próxima, tchau!